Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda essa espiritualidade bendita que nos envolve no momento e nos acolhe, pela oportunidade bendita de aqui estarmos para cuidar dos nossos espíritos e aprimorar os nossos conhecimentos com relação à vida. Abençoa-nos a todos, e em especial o nosso palestrante, que com certeza irá contribuir e muito com o nosso conhecimento espiritual. Obrigada, Mestre, que assim seja. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje temos a tarefa de falar sobre um tema do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha. Odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos enterrarem os seus mortos e não vir trazer a paz, mas a espada. Allan Kardec intitulou este capítulo 23 de moral estranha porque, se nós levarmos realmente ao pé da letra, literalmente o que está escrito nos Evangelhos, a gente acaba nos fazendo essa pergunta: será que Jesus realmente pronunciou essas palavras? Afinal, o que ele quis dizer com isso? É claro que nós vamos fazer aqui um recorte do capítulo 23, vamos trazer informações de outros colaboradores espíritas, de outros livros, e a sugestão é que os senhores e as senhoras, após o término da palestra, leiam por completo o capítulo 23. Hoje aqui é impossível nós falarmos de tudo que Kardec abordou neste capítulo, mas é um recorte para que nós possamos meditar, possamos compreender. Vamos começar então lendo o que nós temos em Lucas no capítulo 15, versículos 25, 27 a 33. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu acho que se apagar a luz aqui é melhor, né? Para enxergar o... Não dá para ver bem isso. Dá para ver? Tá bom? Não traz, tá bom. Então, ok. Semelhante em Mateus 10, 37. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, o que nós precisamos ver é que nós temos aqui em Lucas: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, é diferente do que está em Mateus. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Já é a primeira coisa diferente. Odiar pai e mãe, será que Jesus realmente falou isso? Odiar pai e mãe? E o que o Allan Kardec ele disse? Allan Kardec, a respeito disso, ele falou o seguinte: é necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem este conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa de uma língua para outra. A mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. E é por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e para ser explicada, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes aos circunlóquios explicativos. Allan Kardec, ele escreveu
livros sobre a língua francesa. Ele era tradutor do alemão. Ele era um poliglota, né? Uma cultura elevadíssima. Mesmo assim, quando Allan Kardec estava preparando esse capítulo 23, ele procurou uma pessoa que conhecia melhor do que ele a língua hebraica para tentar entender o significado deste verbo odiar. Né? O que será que Jesus quis dizer com esse verbo odiar? O que significa o verbo odiar na língua hebraica original? Então ele, apesar de ter uma cultura muito vasta, né, ser poliglota, tradutor, ele procurou este amigo, que é o M. Pesani, para que ele pudesse ajudá-lo, e vocês vão encontrar no capítulo 23 uma nota de rodapé. Então, odiar pai e mãe é o seguinte, ó, não odite em latim, caiam-me sem em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos. O que o verbo misein exprime ainda melhor, pois não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar tanto quanto, não amar igual a outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, essa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que ele é empregado no Gênesis. Não é? E Jacó amou também a Raquel mais que Jeová, vendo que lhe era odiado. É evidente que o verdadeiro sentido neste passo é menos amada. E é assim que se deve traduzir em muitas outras passagens hebraicas, e sobretudo o mesmo verbo é empregado no sentido de amar tanto quanto o outro, e seria um contrassenso traduzido por odiar. Que outra acepção vai bem mais determinada. O texto de São Mateus, aliás, resolve toda a dificuldade, porque em São Mateus, o que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é? Então é diferente no de Lucas. Não é? Jesus não podia utilizar essa palavra odiar como nós conhecemos hoje. Quem não odeia o seu pai e a sua mãe? Jesus é um exemplo de bondade, de caridade, de amor, de perdão, de benevolência. Ainda quando crucificado, ele disse: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse sentido, nós não podemos levar a palavra ao pé da letra, odiar. E é o que o Pesani tem a nota de Allan Kardec dizendo: o texto de São Mateus resolve toda a dificuldade. Olha, então é o seguinte, ó, aquele que odeia, no sentido de amar menos, em Lucas, né? Aquele que ama menos o pai, a mãe, os seus filhos, os irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo assim: vocês, meus amigos, precisam amar o seu pai e a sua mãe, e amar a mim também, de igual forma, porque é uma das obrigações nossas amarmos o nosso pai, amarmos a nossa mãe. Nem sempre o nosso pai e a nossa mãe foi um exemplo de pai, de mãe, mas, afinal de contas, hoje nós estamos aqui, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eles nos permitiram que nós pudéssemos nascer. Então, nós temos a obrigação moral de respeitá-los, de amá-los, né? Nem sempre eles foram os melhores possíveis, mas fizeram de acordo com a sua possibilidade. Em Mateus diz: o que ama o pai, a mãe, a filha e o filho mais do que a mim não é digno de mim. Então, qual que é o resultado de tudo isso? Nós precisamos, né, não adianta nós dizermos assim: eu amo a Jesus, né, mas nós precisamos amar o próximo, mais próximo. O melhor lugar para se viver, qual é o melhor lugar para se viver? É em Paris, é em Nova York, é em Bauru, é em Florianópolis, é no Rio de Janeiro. Não, o melhor lugar para se viver é dentro da nossa própria casa, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, que Deus nos deu para que nós pudéssemos tutelar até que eles possam alçar voo. Não é verdade? Hoje vocês trouxeram os filhos para a evangelização infantil, estão de parabéns, porque as crianças são o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação, e é através das crianças e de nós, do nosso trabalho neste momento, que o mundo vai melhorar, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender: quem odeia seu pai e sua mãe, quem ama, né? Nós temos que amar igual. Odiar não é o verbo no seu sentido literal, né? Amar o pai e a mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. Em tudo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna.
Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. E disse-lhes outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro a dispor do bem que tenho em minha casa. Esta fotografia é uma maquete de Jerusalém antiga, não é? Então ele dizendo assim: Senhor, eu quero seguir-te, mas dá-me licença que eu vá dispor dos bens que tenho em minha casa. E Jesus respondeu-lhe, Jesus, né? Nenhum que mete a sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ora, o que será que Jesus quer dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Né? E o que o Allan Kardec falou: o afastamento não diminui o respeito, a solicitude que devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem um sentimento de ternura paterna. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura unipérbole quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Não é? Muito bem, então, o que Jesus quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte: pessoal, nós estamos aqui de passagem, não é? Nós estamos aqui reencarnados, não é? Quem olhar para trás, não é digno, querendo dizer o seguinte: a vida futura é o mais importante, que nós, é claro, o camarada queria dar conta dos seus bens materiais, ajeitar os seus bens materiais, né? Os seus, como ele disse aqui, vá primeiro dispor dos bens materiais que temos. Não é que Jesus estava dizendo o seguinte: olha, larga tudo que você tem e me abandona. Não, o dinheiro, a riqueza é um instrumento que a pessoa tem de progresso. É com a riqueza, com o dinheiro, que nós podemos montar as indústrias, que nós podemos montar o comércio, que nós podemos fomentar o desenvolvimento dos remédios. Através da medicina, nós conseguimos prolongar a nossa vida. Então é preciso que nós tenhamos riqueza, é preciso que nós tenhamos possibilidades de fomentar o progresso. Jesus não estava querendo dizer: larga tudo, me abandona, não dá a devida atenção aos bens materiais. Não, nós precisamos dar a devida atenção aos bens materiais. O que é errado é o abuso, é a pessoa se perder com a riqueza, é a pessoa se locupletar dos bens materiais e esquecer do lado espiritual, não é? Ser totalmente ignorante que nós somos espíritos. Os nossos filhos estão crianças, mas são espíritos. Eles não são uma folha branca, eles são espíritos que reencarnaram, que trazem as suas virtudes, que trazem os seus vícios, as suas paixões, e cabe a nós, no dever de pai e de mãe, de combater os vícios, né? E de fomentar o progresso, de dar boas ideias para que eles cresçam e tenham as ferramentas necessárias para que possam ter sucesso nessa reencarnação. Então Jesus estava dizendo aqui que nós devemos nos preocupar com essa vida espiritual e dar o devido valor aos bens materiais. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Esta também passagem é uma dúvida, né? Que negócio é esse, né? Vamos ver. Vendo Jesus uma multidão em redor de si, mandou passar para a outra margem do lago, e chegou um escriba, eu grifei, escriba, e disse-lhes: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm os seus covis e as aves do céu os seus pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Porém Jesus respondeu-lhe: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ora, será que Jesus estava dizendo: olha, você não tem obrigação de enterrar o seu pai? Claro que nós temos. Isso ele não perdia nenhuma oportunidade de ser útil, de explicar o que Jesus quis dizer com isso. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Antes de nós falarmos um pouco nesse aspecto, vamos entender o que são os escribas. Nome dado a princípio aos secretários dos reis, Ilíade, e a certos intendentes dos exércitos judeus.
Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Faziam causa comum aos fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele começa nessa passagem. Mas eu trouxe hoje para vocês um pouquinho antes. Né? Vendo Jesus uma multidão em redor, mandou passar para outra margem ao lago e chegou um escriba. Então os escribas e os fariseus eram iguais. Aí veio o moço, ó, deixa que eu enterre meu pai. Aí Jesus falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então os escribas, os fariseus, causaram muitos problemas a Jesus. Tentaram fazer com que Jesus caísse em várias armadilhas. Então era uma oportunidade também de Jesus falar não só para o jovem, mas para os escribas e para os outros fariseus que estavam ao redor dele. Né? A Organização das Nações Unidas estima mortes por minuto. São 102 mortes por minuto. Mortes por dia, 146.880. Que negócio é esse, Luciano? É isso, mortes por dia. Já pensou se todo mundo que morre a gente não enterra? Pelo amor de Deus, vai ficar cadáver largado por aí? A nossa obrigação é de enterrar, de fazer tudo o que é necessário para que possam ser enterrados. Então, Allan Kardec falou, o que pode significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar o pai. É um dever de piedade filial. Os grifos são nossos, o texto original não é assim, tá? Mas elas encerram um sentido mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. Então, o que Jesus quis dizer? Que a vida espiritual realmente é a verdadeira vida, que do mundo espiritual nós viemos, que estamos aqui temporariamente, de passagem, que nós devemos dar valor à vida, não é? A vida, porque como nós vamos nos encontrar no mundo espiritual? De acordo com aquilo que nós semearmos neste momento. Não é? A existência terrena é passageira, que o corpo é uma vestimenta grosseira. O pai da criatura morreu, agora ele já partiu para a vida espiritual. Não é? Vai, enterra o seu pai, mas deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quantos estão aqui encarnados, mas comportam-se como mortos para a vida? É que nós vamos ver à medida que vou passando aqui os slides. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança, ao espírito ausente, diz Allan Kardec. Né? É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquia. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensais antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. E para que nós possamos compreender um pouco melhor esta passagem, eu busquei aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kaivar Schutter, que foi um dos bandeirantes do Espiritismo, na cidade de Matão, né? Ele nos trouxe alguns comentários sobre isso. Então ele fala assim, há duas mortes, a morte concreta e a morte abstrata. Os fariseus, eles estavam vivos, mas estavam vivendo uma morte abstrata. Então o que o Kaivar Schutter fala nesse livro? Quando o homem morre, o que acontece? Os nossos membros se enrijecem, o coração para de bater, não é? O sangue não circula mais, não é? E aí vem a putrefação. Mas quando a alma morre nessa morte abstrata, é o senso moral que se enrijece. Aí nos esclarece Kaivar Schutter. Então Jesus sabia disso. Os fariseus, os hipócritas, né? As pessoas materialistas, eles estavam totalmente enrijecidos com relação à lei de Deus, com relação ao perdão, com relação à fraternidade, com relação aos entendimentos, né? Principalmente, né, da lei de amor, da lei de caridade, da lei de justiça. Eles estavam vivendo essa morte abstrata. Por isso que disse Jesus, deixai que os mortos
enterrem os seus mortos e vai tu pregar o reino de Deus. A questão 629 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, a da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem, para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, esses fariseus, esses hipócritas, eles queriam fazer o bem para eles próprios, para aquele grupinho. E qual é a definição de moral que os espíritos superiores nos deram? O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. E o Kaibashi falou, olha, quando a alma morre, né, entre aspas, claro, a morte abstrata, é o senso moral que se enrijece, não é? E o frio da descrença caracteriza o cadáver. Então, o que acontece quando esta alma morre? São as más paixões que denunciam a decomposição do indivíduo. Ei-lo, sepulcro ambulante. É difícil nós encontrarmos pessoas que são sepulcros ambulantes no nosso dia a dia. São pessoas que se envolvem com os vícios, com a corrupção, com o sexismo, com as drogas, né? Em trânsito pela necrópole dos vícios, ostentando o suntuoso mausoléu. A alma, quando morta, também perde a sensação e percepção. Não pensa, não sente a vida, não percebe a moral, nenhum som, cor, perfume, nenhum ato generoso. Nenhuma ação digna consegue despertar esse Lázaro encerrado em seu sepulcro. E aí ele fala, como é terrível a morte da alma. Mais estranha e penosa é a morte da alma do que a morte do corpo. Então era exatamente isso que Jesus queria dizer. As pessoas estavam mortas, eram sepulcros ambulantes, né? Bonitos por fora, mas todos podridão por dentro. E aí nós temos aí esta figura de Jesus recebendo Chico Xavier. A morte do corpo é a libertação do espírito, diz Kaibachuta. Francisco Cândido Xavier, que dedicou toda a sua vida à divulgação do Evangelho, à psicografia, consolando várias mães que se separaram dos seus filhos, vários pais, várias famílias, né? Toda uma vida de dedicação, toda uma vida em que ele esteve acordado, em que ele esteve trabalhando, em que ele esteve lúcido, em que ele sabia que a verdadeira vida era a vida espiritual, em que nós estávamos aqui, ele estava de passagem, como todos nós, e que fazia-se necessário que aproveitássemos o tempo, que aproveitássemos a oportunidade de nos desenvolver, de desenvolvermos e de levarmos, na medida das nossas possibilidades, o Evangelho, o exemplo de Jesus para aqueles que nos cercam. E quando Chico Xavier desencarnou, podemos observar através de uma mensagem psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, dada pelo Espírito Joana de Ângeles, que Jesus recebeu Allan Kardec. Nada mais justo. Jesus recebeu Chico Xavier. Nada mais justo do que, né, este abraço por uma vida inteira de dedicação. Então ele fala, Kaibachupi, como é terrível essa morte da alma, mas a morte do corpo, para aquele que esteve acordado, para aquele que esteve lúcido, trabalhando e atento, né, claro que vai estar nesta situação. Glorioso é o dia da morte do corpo para os espíritos que vivem. A morte da alma é sua escravidão ao serviço da carne. Então, o que é a escravidão ao serviço da carne? São as pessoas, né? Somos todos nós que recebemos este corpo, que foi desenvolvido durante milhares e milhares de anos, para que nós pudéssemos, né, através da reencarnação, aproveitar a oportunidade de desenvolvimento, de crescimento espiritual, de crescimento intelectual. São as pessoas que vivem esse vazio existencial e que muitas vezes se perdem nos vícios das drogas, nos vícios da sexualidade, nos vícios do jogo, perdendo os bens materiais, né? Nos vícios da alimentação, nas brigas de torcida, nas brigas religiosas, na intolerância religiosa, se perdem nos vícios do álcool, não é? E todas as demais paixões. São pessoas que se
movimentam como sonâmbulos inconsequentes, né? À medida que se avolumam os índices dos crimes hediondos, né? Nós percebemos que as pessoas ainda não compreenderam o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. À medida que se avolumam essas estatísticas, essas guerras, todas as dificuldades que nós percebemos hoje, nós vemos que as criaturas se movimentam como sonâmbulos inconsequentes, vencidas pelo desconcerto da emoção, vencidas por esse vazio existencial. E todo o desenvolvimento, toda a tecnologia que nós temos neste século e nos séculos anteriores, perdem o brilho, porque não conseguiram que o ser humano de hoje pudesse ser mais feliz que os seus antepassados. Hoje nós vivemos mais pelo avanço da medicina, pelo avanço dos remédios. Hoje nós conseguimos nos transportar rapidamente de um polo ao outro, através de transporte automotivo, através do avião. Hoje nós conseguimos nos comunicar rapidamente através dos meios de telecomunicações, mas as pessoas vivem ainda este vazio existencial, comportando-se como sonâmbulos, comportando-se como pessoas que não sabem de onde estão, para onde vão, sepulcros, não é? Como diz Caiba Schutter, pessoas mortas. Então o Evangelho de Jesus, o Espiritismo veio nos convidar para que nós possamos estar acordados, para que nós possamos estar vivos, para que possamos colaborar com as forças do bem, para transformarmos o mundo. O mundo é nosso. A oportunidade que nós estamos tendo é como se tivéssemos passado no vestibular. Mais de 20 bilhões de espíritos estão no mundo espiritual, aguardando a oportunidade de reencarnar, e hoje nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Que possamos orar a Deus, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, para colaborarmos com estas forças do bem, para transformarmos o mundo na medida das nossas possibilidades. Que os bons espíritos, que Jesus continue conosco, para que nós possamos exemplificar e levar o Evangelho de Jesus para os nossos filhos. Se nós já tombamos 1000 vezes com Jesus, pedimos: Jesus, permaneça conosco. Porque se tu estás conosco, já tomamos 1000 vezes, se estivéssemos sozinhos, não levantaríamos do lodaçal, não levantaríamos dos buracos que nós nos lançamos através do nosso próprio livre-arbítrio, não conseguiríamos nos reerguer. Disse o Espírito Bezerra de Menezes, no último congresso que ocorreu em Goiás, nos últimos dias, através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, que Jesus permaneça conosco. Então são pessoas mortas para a vida. Por isso que Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, e vem tu comigo para levar o Evangelho de Jesus. Terrível é o dia da morte do corpo para os espíritos mortos. Entretanto, para uns como para outros, a ressurreição, obviamente, entre aspas, né? Aqueles ressurgem para a glória e estes para a condenação. Daí a proposição de ficarem os mortos incumbidos do enterro de seus mortos. É uma oportunidade de Jesus explicar a vida do corpo, vida da alma e sabedoria, aproveitando a oportunidade da reencarnação. A morte do corpo é a morte da alma, desperdiçando a oportunidade de crescimento através da reencarnação. Existem dois senhores: sigamos o Senhor do céu e deixemos que os mortos enterrem os seus mortos. Mas Lucas, no capítulo 22, versículo 46, tem aí no livro O Caminho da Verdade um comentário de Emmanuel, o médium Chico Xavier, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai para que não entreis em tentação. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto, poucas horas antes de ele ser crucificado. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque entre as grandes dores. Então é comum, às vezes, nós estamos passando por dificuldades, por intempéries, por problemas, e a gente fica acompanhado, fica sem saber.
Jesus, nesta passagem, por que dormir? Se estamos com dificuldades, vamos nos manter acordados. Vamos nos manter a nossa fé acesa. Vamos estar conectados com Jesus. Estarmos conectados com o nosso anjo da guarda, que não nos abandone nenhum minuto. Muitas vezes nós nos desconectamos do nosso anjo da guarda, dos espíritos protetores e amigos que nos querem bem, porque estamos dormindo. Se estamos com dificuldade, vamos parar um passo, vamos orar, vamos pedir a Deus para nos ajudar, para nos proteger, e com certeza a inspiração nos chegará. Recordando a prece no Getsemane, Emmanuel diz, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos inconscientes, do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação do trabalho, onde não existem lugares vagos para que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a ti, que ainda não te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Semelhante informação nós encontramos também no Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 2 e 7 do livro Liberta-te do Mal, pelas trilhas de Jesus e Templo de Renovação. Então ela fala, 2000 anos de mensagem cristã, incontáveis denominações religiosas, exibições doutrinárias utilizando os mais avançados mecanismos da cibernética e da informática, e pouquíssima religiosidade no comportamento e nas ações dos crentes. Templos e locais lotados, e pouquíssima religiosidade. Técnicos em administração de empresa, núcleos de fé religiosa, preocupados em acumular poder e finanças, falhando, porém, nos objetivos essenciais, porque embora esses lugares se apresentem repletos de assistentes, os mesmos sorriem, combatendo-se mutuamente através das rixas, defluentes da insegurança psicológica, da inveja, da insensatez, do quase total desconhecimento ou crença da imortalidade do espírito. Então nós estamos vendo locais repletos, repletos de pessoas, repletos de assistentes, repletos de ajudantes, em um quase total desconhecimento da imortalidade dos espíritos. Muitas religiões dizendo que ao desencarnarmos continuaremos dormindo, mas esquecem-se da passagem que Jesus conversou com Moisés e com Elias. Esquecem-se da passagem do Evangelho em que o rico que não soube aproveitar a riqueza, estava numa condição muito pior do que o mendigo Lázaro, que sofreu e também desencarnou, e este rico estava acordado. Então, veja, eles estão acordados, mas muitas religiões dizendo que nós vamos ficar dormindo, aguardando o juízo final. Então, quase total desconhecimento ou crença na imortalidade do espírito que prosseguirá de Joana, após a disjunção molecular com o patrimônio de que fez durante a vilegiatura carnal, conduzindo os valores reais que lhe caracterizam o processo evolutivo e não com a aparência habilmente cuidada. E ela fala, é tão fácil, no entanto, seguir pela trilha percorrida por Jesus. Ele não se preocupou em ter, em amealhar, mas em ser, em distribuir. Ele não estava preocupado em ter, mas ele estava preocupado em ser. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele sempre foi um exemplo de amor, de caridade, de humildade. A primeira lição de Jesus foi ter encarnado, porque Jesus era um espírito puro. Nós ainda não somos espíritos puros, temos a necessidade da reencarnação. Mas Jesus, um espírito puro, estava encarnando-se num mundo, porque Ele organizou a formação do mundo, Ele, com os seus amigos espirituais, com os administradores, com os engenheiros siderais, com muitos espíritos, organizaram o mundo. Ele existia antes do mundo existir, então ele encarnou-se, mas o primeiro exemplo de Jesus, a primeira lição, foi a humildade. Ele podia ter escolhido os palácios,
Ele podia ter escolhido os locais luxuosos, mas ele escolheu nascer entre os animais, numa situação humilde. Jonathan, é tão fácil seguirmos a trilha de Jesus, né? Ele não se preocupou em ter. Então, muito do que nós vemos hoje, a educação para as nossas crianças é a educação do ter. A educação do ter os bens materiais, a educação do dar as melhores escolas, de dar o melhor tênis, o tênis de rodinha, o tênis que brilha, não é? De dar as melhores roupas, de dar os melhores livros, enfim, de fazer os mimos das crianças. Mas nós temos que educar as nossas crianças a ser, educar as nossas crianças a se manterem vivas, educar as nossas crianças para que elas possam compreender o Evangelho de Jesus, para que elas possam compreender essas ferramentas e ter essas ferramentas disponíveis, porque todos nós teremos problemas, todos nós temos problemas. Eu tenho problema, tu tem problemas, todos temos problemas. Diz o Divaldo, só não tem problema o esquizofrênico, que é o problema do outro. Então todas essas crianças que estão aqui crescerão, terão problemas, mas é o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus que manterá-las acordadas, que vai manter essas crianças acordadas para serem pessoas de bem e não para se preocuparem em ter. É claro que nós temos que gozar tudo aquilo que é fruto do suor do nosso trabalho, da nossa dedicação, claro que sim, né? Mas nos preocupar com o seu devido valor. Preocupados, diz Joana de Anjos, com os lucros financeiros, muitos pastores de almas, ao invés de conduzirem as reflexões interiores, derrapam no mercado da simonia, vendendo a salvação a preços módicos, sem o menor pudor pela responsabilidade que assumem, enganando a ingenuidade daqueles que preferem o reino dos céus na terra, olvidando-se dos valores espirituais de alta significação. Então, o que é simonia? Simonia é a venda de favores divinos, né? A gente pode encontrar aí na internet, qualquer outro dicionário, bênçãos e cargos eclesiásticos, prosperidade material, e assim vai, né? A etimologia da palavra provém de Simão Magno, personagem referido nos Atos de São Pedro, o poder de transmitir pela imposição das mãos. Então, o que nós vemos no ato? Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dá-lhe também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, deu dinheiro e falou: me dá esse poder também, eu quero. Então, a simonia é isso. E quanto de simonia nós vemos aí nesses locais, né, que se dizem cristãos, né, que pregam o Evangelho, né, mas que estão preocupados realmente em prosperidade material e não na compreensão do Evangelho. Então Jesus jamais se prendeu às questões transitórias, sempre preocupado com aquelas de natureza imorredora. Nunca se dispôs a prejudicar quem quer que fosse, desculpando-se até mesmo os que se compraziam de ser adversários perversos e impertinentes. Não vim trazer a paz e a espada. Outro ponto também controverso, que as pessoas muitas vezes não entendem, é quando Jesus disse: não vim trazer a paz, mas a espada. Em Mateus 34 a 36. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra, os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vos cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não, vos digo eu, uma separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Me lembra aqui de um livro publicado pela Leal, História que os Espíritos Contaram, o magnetismo de Jesus, né? As pessoas que compreendiam Jesus, os apóstolos, os seus discípulos, que levavam a palavra de Jesus, eles acabavam convertendo as almas, porque as almas, né, aquelas criaturas estavam sedentas de Deus, estavam sedentas de amor, né? Tanta miséria, os homens valiam menos que os animais, eram escravos, né? As mulheres
né? Não tinham consideração que elas têm hoje. Né? Então era um tempo muito difícil, um tempo muito cruel. Então as pessoas estavam sedentas de ouvir esta palavra de paz, de harmonia, de amor, que os discípulos e os apóstolos levavam. Neste livro, Histórias que os Espíritos Contaram, de Hermínio Miranda, ele nos traz o relato, né, de conversações que ele teve com espíritos em reuniões de orientação aos espíritos. Então veio lá um espírito que estava sofrendo, que era contra Jesus, que ele não conseguia entender a missão de Jesus, que ele era absolutamente contra Jesus. Ele queria combater o cristianismo, ele queria combater o espiritismo, ele queria fazer tudo o que pudesse combater Jesus, principalmente os espíritas. Porque naquela época, na época de Jesus, ele tinha uma noiva, e esta noiva foi convertida para o cristianismo. Esta noiva quis dedicar-se, né, ao cristianismo, queria participar das orações, queria estar com os discípulos, queria estar com os amigos, e ela se converteu, e ele acabou se separando dela, né, porque ele não compreendia dessa maneira. E eles se separaram, e ele, mais de 1900 anos, continuava ainda, né, com raiva de Jesus, porque foi Jesus, no seu entendimento, claro, que havia separado a noiva. Então, quando Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a espada, é óbvio, né, que se nós estamos vivendo o homem velho, o homem egoísta, o homem rancoroso, o homem intolerante, religioso, se nós estamos vivendo este homem velho, quando nós observamos o Evangelho de Jesus, nós temos que nos separar deste homem velho. É a espada que corta o mal pela raiz. Claro que se você levar ao pé da letra, isso não pode estar compatível com o ensinamento de Jesus. Jesus, né, que foi todo amor, que foi toda bondade. Então, o Allan Kardec, ele fala o seguinte: não há blasfêmia nem contradição nestas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, e que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, claro. E não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesse caso, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior era o número de interesses ameaçados. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abuso em que viviam os fariseus, os escribas, né, e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer julgando matar a ideia, né, agora sem o acento, matar a ideia, para nós que somos lá, aprendemos com ideia, é difícil de falar. Matar a ideia com a morte do homem, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, não terão querido compreender. E aí a Joana, neste livro Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda, ela fala: como romper com as estruturas vigorosas do passado em governo nas condutas e nos interesses servis? Não restaria outra alternativa e continua não existindo senão a espada. Então é a espada, né, que rompe com esse homem velho, né, que rompe a mentira da verdade, a usurpação ignóbil da conquista honrada. É fato comprovado, diz Allan Kardec, ele disse isso em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo. É fato comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas, em que nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Então nós tivemos aí as cruzadas, com 3 milhões de mortes, as guerras religiosas, católicos e protestantes, com 3 milhões e meio, né? A Guerra dos 30 anos, com 7 milhões. Então ele estava em 1864, é óbvio que a Segunda Guerra Mundial, se os senhores não sabem, morreram mais de 60 milhões de pessoas, né?
Mas é uma coisa ridícula, né? Uma cruzada entre católicos e muçulmanos para impormos a religião, para impormos o cristianismo. Então as pessoas tomaram ao pé da letra. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Disse ele em algum momento aos seus discípulos de matar, de queimar, de massacrar? Claro que não. Então o que disse? O que o Cristo disse? Que todos somos irmãos, que Deus é soberanamente justo e bom, né? Que Deus é o Pai, que devemos amar ao nosso próximo, amar os nossos inimigos. Ele disse: amai os nossos inimigos. Aí a gente precisa entender o que Jesus quis dizer com amar os inimigos. Eu vou amar, Júnior, o meu inimigo como eu amo meu pai e minha mãe? Não dá. O que Jesus quis dizer com isso? Amar ao inimigo é o seguinte: a gente compreender que o nosso inimigo é uma pessoa doente, que está procurando nos fazer mal, mas amar o nosso inimigo é não termos ódio, não termos desejo de vingança, né? Fazer bem aos que nos perseguem, né? E disse-lhe ainda: quem matar com a espada, perecerá com a espada. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, né? De verdade ou da verdade, segundo algumas traduções. O Consolador é o Espiritismo que nos dá esperança, que nos explica, né? Para que nós possamos compreender de onde nós viemos, porque nós estamos aqui, qual é a nossa missão na Terra. Todos nós aqui temos uma missão na Terra. Eu não tenho, lógico que tem, todo mundo tem. Ser pai e mãe já é uma missão, né? Todos nós temos uma missão na Terra. Então, nós compreendemos o Espiritismo, vamos compreendendo aos poucos a nossa missão e nos conhecermos a nós mesmos. E o Vivendo o Evangelho, o André Luiz, através do médium Antônio Baduy Filho, ele fala o seguinte: amor e perdão, caridade e brandura, fé e esperança, firmeza e convicção, tolerância e misericórdia, sacrifício e solidariedade, abnegação e devotamento, compaixão e entendimento, humildade e benevolência, renúncia e indulgência, obediência e resignação, dever e fidelidade, justiça e coragem. Meu Deus! Tudo isso Jesus exemplificou, deixou bem claro nos seus ensinamentos. Tudo isso, né? A caridade, né? Curando os enfermos, curando os paralíticos, curando os coxos, ajudando a mulher que foi pega em adultério. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém condenou a mulher, porque todos eram pecadores. Vá. Onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém me condenou, mestre. Então vá e não peques mais, né? A misericórdia, a brandura, o perdão, a resignação em ser o governador do mundo, em ser o coordenador da formação do planeta Terra, a humildade de nascer junto aos animais, a resignação de se submeter a Deus, de cumprir as Escrituras, de ser crucificado, né? A coragem. Então tudo isso Jesus ensinou. Então todas as pessoas, né, que se servem destas passagens, levando o diário ao pé da letra, abandonar pai, irmão e filho, que a gente não deve abandonar o pai, a mãe e os filhos, que a gente não deve dar atenção aos nossos filhos, ao nosso pai, à nossa mãe, né? Que nós não devemos enterrar os nossos mortos, que nós devemos levantar a espada para impormos a religião. Então são pessoas oportunistas que se servem destas passagens para que eles não se libertem do próprio mal que dormita dentro do seu próprio espírito, para que eles não caminhem, para que eles não limpem a sua consciência e que continuem ainda a comportar-se como mortos, vivos na carne, mas mortos, a morte abstrata, mortos em espírito. Então, por isso que Allan Kardec determinou o capítulo 23 de moral estranha, não é? Que nós não podemos levar isso ao pé da letra, mas compreender o sentido, interpretar o que Jesus quis dizer. Então, nós estudamos isso. Odiar pai e mãe significa amar aos pais, igual a Jesus. Abandonar pai e mãe e filhos, dar importância à vida futura. Deixar que os mortos enterrem os seus mortos, aproveitar a oportunidade da reencarnação. Não vim trazer a paz, mas a espada, sugestão para a nossa passagem espiritual. Ainda continuam estranhas essas passagens do Evangelho? Sim ou não? Não. Não. Que
Tá bom? Fico feliz. Então, meus amigos, meus irmãos, eu acho que a mensagem desta manhã, de domingo, é para que nós possamos nos manter acordados, para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades de espíritos, para que possamos aproveitar esta oportunidade, a oportunidade da vida, pedir a Jesus que nos suporte, desenvolvermos o amor que está dentro de nós, perdoarmos aqueles que nos fizeram mal, darmos oportunidade para que eles possam se modificar, compreender que todos nós estamos numa condição psicológica diferente, cada um de nós está num nível de processo diferente. Se as pessoas nos fizeram mal, são pessoas que estão doentes, são pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, que possamos perdoá-los, que possamos amá-los, que possamos com Jesus mantermos a nossa cabeça erguida, encontrarmos a nossa missão para ajudarmos estas forças do bem a transformarmos o mundo. Que Jesus esteja conosco, que nos abençoe o nosso lar, a nossa vida, para que possamos, com os nossos filhos, toda essa criançada que foi trazida hoje aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, possamos colaborar na transformação deste mundo melhor. Agradeço a oportunidade, agradeço aos diretores e dirigentes por mais este convite e que Deus nos abençoe e agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Realmente, só nos resta agradecer por esta oportunidade de que nos foi mostrado o Cristo, que é o sol da imortalidade. E sendo assim, realmente crendo em Deus e na imortalidade da alma, podemos transcorrer esta existência em segurança, enfrentando o dia a dia da vida material com muita galhardia, fé e esperança, que possamos ser os chamados acordados para Deus, para Cristo, o sol da imortalidade, acordados para esta vida espiritual que é a verdadeira vida. Que possamos nos conduzirmos ao lar, levando conosco